Boa noite, amigos. Bom que você veio aqui. Vamos compartilhar das bênçãos de Deus, das bênçãos da palavra de Deus. Mas antes, eu quero te convidar a falar com esse Deus que está aqui. Porque o Senhor Jesus está aqui essa noite, amém? Amém. Você crê nisso? Diga amém. Amém. O Espírito Santo de Deus está aqui essa noite. Amém. Nós vamos orar. Oremos. Santo Deus e Pai, eu rogo a Ti, Senhor, que nos liberte da cadeira do pecado, porque muitas vezes nós nos vemos sentados nela, amarrados, presos, e nessa noite eu creio que pelo poder do sangue de Jesus, o Senhor promete nos tirar dessa cadeira, nos colocar em pé em liberdade, e a nossa vida não será mais a mesma, Senhor, porque provaremos o poder libertador do sangue de Jesus. É em Teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Ok. Vocês me deem um retorno se está legal o som, se está dando muita microfonia. Se for o caso, vamos trocar, vamos pegar um outro, ok? Vou pedir que alguém me dê uma força aqui. Vou deixar isso aqui, vou deixar só o meu microfone. Aqui fala 14. Vamos abrir as Bíblias? Livro de Provérbios. Capítulo 5, versículo 22. Provérbios 5, versículo 22. Eu queria que nós pensássemos em alguns textos da palavra de Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 5, se você já encontrou, você pode ler esse texto aí, que você está. Olha para o texto, leia. Ele fala que muitas vezes o pecado, ele acaba nos amarrando. Algumas vezes eu já me senti assim, sentado e amarrado pelo pecado. Quem nunca se sentiu assim? Quem nunca viveu uma luta muito parecida com a que vocês viram aqui na sessão? Particularmente quando eu lembro da minha vida, da minha história, eu não sou de um lar adventista, eu me batizei assim, tomando a decisão sozinho, quando tinha 10 anos. Vivei durante cerca de 15 anos como único adventista na família. E eu confesso a vocês, muitas vezes na minha vida eu me vi amarrado numa cadeira de rodas. Muitas vezes pensei em desistir. Para ser muito franco, olhe para mim. Deus só me escolheu para ser um pastor por misericórdia dele, porque a minha história talvez não seria a história ideal, sabe? De alguém, de um modelo, onde você olharia e dizer assim, será um pastor. Baseado em fatos reais, é justamente a ideia onde eu vou tentar retratar o plano de Deus na minha vida e dividir isso com você. Porque eu tenho certeza que o poder que Deus exerceu em minha vida, hoje, aqui, essa noite, está à sua disposição também, para transformar você e agir na sua vida também. Mas, por que nos libertarmos do pecado, ou talvez, como isso aconteceu? Nós já vimos que a palavra diz no livro de Provérbios, que o pecado tem meio que essa condição de nos amarrar na cadeira, como cordas fortes que nos prendem e nos seguram. Eu sei que algumas pessoas nem gostam muito dessa palavra, fala pecado e pecado, esse negócio de pecado não existe, então troque a palavra pecado. Imagine o fracasso da sua vida, o fracasso da sua história. Jovem, o fracasso dos seus planos, simplesmente as coisas não darão certo. Com essência, função do pecado, capacidade de destruir sonhos. Vocês viram quando a princípio os anjos fizeram de tudo para que
os anjos do mal, obviamente, né? Fizeram de tudo para que ela sentasse aqui. Isso lembra alguma coisa para você? Quantas vezes o diabo se aproxima de nós com palavras carinhosas, sabe? Com um jeitinho muito bacana, parecendo um brother, parecendo um amigo chegado, e você cai nessa história. Você senta na cadeira e você fica muito confortável, mas parece que quando você tenta sair dali, você está realmente amarrado, preso. A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho de João, no capítulo 1, você pode olhar também na sua Bíblia, João, Evangelho, capítulo 1, versículo 29. Um dia João Batista estava realizando o seu trabalho costumeiro, onde ele ali preparava o caminho para que Jesus pudesse vir à terra. E de repente João Batista olha e ele vê Jesus passando, gente. Quando Jesus passa, João Batista dá um grito e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado do mundo. Jesus nos liberta do pecado. Jesus tem poder para nos libertar do pecado. E essa ação, ela é em conjunto. Você vê, por exemplo, no mesmo Evangelho de João, se você for para o capítulo 16, folheie um pouco mais à frente, está na sua Bíblia. Confira se realmente isso está na Bíblia. Capítulo 16, no versículo 8, aí diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do quê? Do pecado, do juízo, da justiça. O Espírito Santo trabalha na tua vida. O Espírito Santo vem insistindo com você há muito tempo. Acredite, o Espírito Santo ama você. É o Espírito Santo que vai dar o start em você, e você vai entender que você não pode mais ficar aqui sentado. O Espírito Santo vai tirar você daqui. Ele pode fazer isso essa noite com você, se você quiser. Você quer? Essa é a obra de Deus na vida de qualquer pessoa. Nos tirar do pecado. A palavra de Deus também nos dá uma orientação muito importante, que pode contribuir muito. Eu queria que agora você prestasse atenção no que diz Hebreus, capítulo 3. Vamos lá? Hebreus, capítulo 3. Vamos ler bastante a Bíblia aqui. Queremos lembrar que amanhã, às 5h30 da manhã, teremos um momento muito íntimo com Deus. Olha, quero te avisar que hoje a semana de oração começou às 3 da madrugada, viu? Hoje, 13 jovens, eu estou me incluindo como jovem também, estou falando que o pastor também é jovem, e o outro pastor jovem também é jovem. Nós estávamos com mais 10 zumbis. Estávamos aqui na frente da igreja às 3 da madrugada e fomos orar por vocês. Nós sentamos debaixo das árvores, uma grama, e ficamos ali das 3h40 até as 5h30 da manhã, orando, cantando, pedindo para que Deus te abençoasse. Ali alguns abriram o coração. Foi lindo de ver um orando pelo outro. Esse espírito de oração nós vamos continuar com ele durante essa semana de manhã, às 5h30 da manhã. Você pode se programar para estar conosco aqui 5h30 da manhã, tá certo? E depois aqui você pode sair inclusive para o seu trabalho, tá bem? 5h30 da manhã. Já inclusive um pedido especial de oração que me chegou da Fabiana. Estaremos orando por situações aparentemente impossíveis. Se existe algum caso impossível para o homem na tua história, na tua vida, na tua família, traga esse caso aqui, porque para Deus nada é impossível. Nada. Eu acredito no poder da oração. Ore bastante, experimente, prove a Deus nisso. Livro de Hebreus, no capítulo 3.
Versículo 12 e 13. Olha o que diz aí. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama o quê? Hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Você já foi exortado por alguém? Você já teve assim, ou tem um amigo assim, bacana? Uma pessoa que você pode confiar? Você sabia que cultivar bons amigos, verdadeiros amigos, que têm amor na palavra e verdade na palavra, pode evitar que o seu coração fique duro? Sabe, é um trabalho que Deus planeja: ação de Jesus Cristo, ação do Espírito Santo e ação entre nós. Um amigo pode te exortar para que o seu coração não fique endurecido. Algumas vezes eu tive minhas dúvidas acerca do que Deus queria para a minha vida na minha fase da juventude. Houve um tempo em que eu saí de Natal, onde conheci o Evangelho, e eu conheci o Evangelho de uma maneira muito singular. Eu vou relatar para vocês aqui durante a semana como foi que eu me tornei um adventista do sétimo dia, porque foge a um padrão normal para conhecer a igreja e assumir esse compromisso com Deus. Mas já passada essa fase, eu me recordo da minha dificuldade de lidar com as lutas da minha família. O meu pai, ele era um fuzileiro naval da Marinha, um sujeito que acreditava muito nas conquistas dele. O meu pai sempre falava para mim o seguinte: Jansen, é o seguinte, primeiro vem a obrigação, depois vem a devoção. E ele era muito difícil de se lidar em relação ao amor de Cristo. Isso não era uma linguagem muito fácil para ele. Eu não via muita condição de poder ajudar minha família. E de um tempo para o outro desisti de fazer isso em casa e fui buscar um rumo na minha vida. Eu lembro que eu comecei a comportar. Um dia eu estava no Triângulo Mineiro, ali precisamente na cidade de Uberaba, Minas Gerais. E por ocasião estava tendo um programa com o pastor Bulhão, que vai estar conosco dia 17, e era um programa chamado Supermissão. Supermissão, vinham jovens de vários lugares, os jovens se concentravam ali à noite, ouviam a palavra de Deus, e na parte da manhã nós limpávamos praças, enfim, fazíamos um trabalho social na cidade. Naquela semana ali, ocorreu a notícia do câncer do meu pai. Minha mãe me ligou e contou do câncer, foi o que depois levou para o óbito do meu pai. E juntamente com isso, a minha mãe pegou muito pesado comigo. Eu, filho único, homem de casa, tinha abandonado a casa para lutar por um sonho de ser pastor, e de repente ela dizia assim: já parou para pensar que esse sonho pode ser só o teu sonho e não o sonho de Deus? Minha mãe falou isso para mim e eu fiquei pensando: minha mãe nunca falou nada acerca desse assunto. E ela insistiu com isso: Jean, você está lutando por um sonho que é só teu.